Olá pessoal, bem-vindos a Poema Investimentos. Eu sou Gustavo Sayani. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2026 e este é o nosso episódio número 18. Algumas coisas antes de eu mergulhar no assunto. Este é um canal novo. Eu tive outro canal chamado Naive Investor por quase 10 anos, por quase 1.200 vídeos, por quase 1.200 assinantes. E o YouTube derrubou esse canal. Eu já expliquei isso em outro vídeo, mas sim, doeu muito, mas eu tenho todos os vídeos gravados no meu maravilhoso HD externo e eu estou subindo ele gradativamente, tá? Então se o canal estiver bagunçado assim, é por isso. Eu faço a gestão da Poema, o site é www.poe.ma, que é um clube de investimentos formalizado há quase 4 anos, vai fazer 4 anos em março. E há 9 anos tem essa parceria que ela vem superando o Ibovespa numa razão de 2-1. Mais do que quintuplicou o valor do investimento lá em 2017. E nós estamos buscando novos parceiros para a Poema, tá? Então, caso você se interesse, o mínimo é de 25 mil reais e precisamos de cotistas com uma visão de longo prazo, né? Nós fazemos value investing. Bom, hoje vamos olhar a TOTVS, né? Então, já começaram a sair os resultados anuais e hoje vamos olhar a TOTVS, que é uma empresa de tecnologia, é todo um ecossistema, quase uma holding, né, de tecnologia. E nunca fomos sócios da TOTVS, tá? O meu trabalho, né, meu ganha-pão ainda não é investimentos, tá? Meu ganha-pão é em tecnologia, né? Sou engenheiro de software, já fundei empresa, já trabalhei como engenheiro de software, como gerente, como líder, né? E agora, inclusive, estou procurando o meu próximo trabalho, tá? Fiquei 5 anos na Metabase e agora estou procurando o próximo e, assim, fascinadíssimo com Claude, né? Construindo coisas e tal, né? É um momento que eu considero mágico mesmo, tá? Eu estou bem fascinado. Bom, mas hoje não é sobre isso, apesar de ser um pouco, né? Porque as pessoas declaram a morte do software as a service, coisa e tal, que é também o que a TOTVS faz, né? Bom, eu tenho os números aqui anotados ao longo dos anos até 2024. Então, uma empresa que tinha, ao final do ano passado, agora é retrasado, né? Uma dívida bruta de 1.661 bilhão. Observem, né, uma dívida baixa, de repente ela sobe, multiplica muito e agora vem caindo, né, planando para baixo. Tem uma situação de passivo também que de repente sobe. Eu não me lembro, tá? Mas ela deve ter comprado, né, engolido algo grande aqui, né? Comprado uma empresa grande. E passivo 3 bilhões e meio, né? E tudo isso para um patrimônio de essencialmente 5 bilhões aqui. Né? Então a relação dívida bruta sobre patrimônio líquido é de 0,33. E para quem já viu meus vídeos e tal, sabe que eu prefiro que essas empresas que eu vá investir estejam entre 0 e 0,5. Tá? Nesses vídeos lá do canal antigo, que uma hora vão voltar, especialmente no começo, eu explico assim, muita gente está confortável com uma dívida líquida sobre o patrimônio de até 1. Né? Eu sou muito mais restritivo em relação a isso. Sei que esses números podem estar marcados a preços antigos, podem não estar marcados a valores corretos, né? Não é nem de longe a métrica que vai ser definitiva, porém, eu prefiro entre 0 e 0,5. E vou te falar, sempre que eu saí disso, foi complicado, assim, sabe? Então eu gosto de me ater. A TOTVS está, né, nesse aspecto. Passivo sobre patrimônio, 0,71. Também, estando abaixo de 1, já considero, assim, muito bom, né? Liquidez corrente 2,42. Então, assim, esse balanço aqui é um balanço, digamos, ideal, né? Agora, tem um asterisco nisso, né?
empresas como a TOTVS, elas, no meu entendimento, elas são asset light, né? Comparadas com, digamos, uma hidrelétrica, uma empresa de energia elétrica que precisa de cabo, precisa de turbina, precisa de represa, precisa de torre, né? A TOTVS precisa de poucos ativos, né? O que ela tem são coisas que não se precificam muito alto, né? Então, licença de uso de software, né? A intelectualidade dos seus colaboradores e tal. Então, assim, não dá para levar tão a ferro e fogo. Receita. Eu vou até ajustar isso aqui, tá? Porque está desajustado. O que se observa aqui é um crescimento não muito expressivo ao longo dos anos. Não é uma growth company, até porque ela, para o Brasil, até que ela é grandinha, né? Também deixa eu ajustar os lucros, peraí. Isso aqui já está até certo. Os lucros também, né, oscilam e tudo mais, mas eles têm tido uma trajetória de crescimento. E o fluxo de caixa livre é muito mais errático, né? Você vê que lá para 2021 o fluxo de caixa foi bem negativo. Tem toda a cara de que ela comprou uma empresa lá. Eu não me lembro e também não vou conferir agora, tá? Os meus vídeos já ficam grandes sem eu aprofundar quase nada, né? Aliás, a pessoa que atravessar um vídeo inteiro meu me escreve, manda uma mensagem, porque nós somos amigos para sempre. Então vamos ver os números de 2025, finalmente, né? Que é o ponto aqui. Então, relações com investidores, informações financeiras, central de resultados. Demonstrações financeiras em padrões internacionais. E aqui temos, então olha, patrimônio líquido, 5 bilhões 443. Vou fazer um ajuste pela inflação que é muito fácil, eu tenho minhas macros aqui. E observem como o patrimônio líquido quase que dobra, né, uma vez ajustado pela inflação desde 2015. Meu respeito, né, a TOTVS, porém, né, definitivamente não é uma empresa de growth, como eles dizem, né? Vamos ver o passivo total. Então, circulante 1 bilhão 978, soma-se isso com o não circulante 2 bilhões e 30 aqui. Então dá 4 bilhões e 8. É um crescimento, ela volta a subir aqui. Empréstimos, ela tem debêntures aqui abertos, 42 pagáveis este ano. Peraí, deixa eu ver isso aqui, que essas linhas estão... 100 bilhões pagáveis, 100 milhões pagáveis este ano e 1 bilhão 477 pagáveis depois deste ano. Então, 1 bilhão 577. Bem interessante aqui que, apesar do passivo subir, a dívida caiu. Então está 0,29 aqui. Eu pausei porque eu não falei, né, sobre a relação entre a dívida e os resultados, né, que é muito mais importante, no meu entendimento, claro, do que a relação entre a dívida e o patrimônio, tá? Porque você pode gerar resultado em cima de pouquíssimo patrimônio ou o oposto. Liquidez corrente, então, ou circulante, não é a mesma coisa? Que, da maneira que eu anoto aqui, é simplesmente a divisão do ativo circulante, né, 3 bilhões 876, pelo passivo circulante, 1 bilhão 978. Neste caso, 1,96. Então, desce uns 20% em relação ao ano passado, fica abaixo de 2, mas ainda acima de 1,5. Né? Assim, não tem perigo aqui de insolvência no curto prazo, de acordo com esse número.
Vejamos aqui a receita. Então, 5 bilhões 772. Sobe a receita mais um ano. Sobe bastante, né? Para uma empresa que tem receita de 5 bilhões, subir 600 milhões aí. Tá quem dera, né? Minha receita subir 600 milhões. Um dia a gente chega lá. Lucro líquido, 921 milhões. Então, lucro recorde para a TOTVS aqui. Eu não sei se a TOTVS já reportava antes de 2007, não me lembro, mas duvido que tenha tido um lucro maior. Então, assim, é interessante, né? E anotar aqui. Ah, sim, deixa eu só olhar uma coisa, que tem uma coisa do lucro aqui, mas. Eu acho que isso aqui é importante, e eu até anotaria esse número, né? Que é atribuído aos controladores, né? 881. Tá, não é tão diferente, eu vou deixar aquele ali, porque a gente não tenta chutar no ângulo, sabe? Bater aquele pênalti rente na trave, não. Quando o goleiro vai comer um lanche, a gente chuta no meio do gol, assim. Então aquela diferença ali não muda muita coisa. Fluxo de caixa livre, né? Então, operacional. 1 bilhão 203 está aqui, e aí eu somo com o de investimento, que é menos 939. Segue o fluxo de caixa livre sendo completamente diferente do lucro. E isso, sim, me assusta a longo prazo e muito, tá? Eu até entendo que a TOTVS pode estar continuando sempre a comprar, né? A fazer aquisição e tal, mas assim, né? Sei lá. Então nós temos aqui, olha, um lucro médio nos últimos 10 anos de 465 milhões e um fluxo de caixa livre nos últimos 10 anos de 123. Essa discrepância para mim, é um pouco assim. Eu teria que entender muito bem, né, a qualidade dessa discrepância, vamos dizer assim, né? A natureza dela, para me sentir confortável, né? Só estou tirando a média de 5 anos aqui. E aí, o fluxo de caixa livre é negativo, né? Menos 122. Por outro lado, o lucro é positivo, 681. É mais alto na média do que tirados os últimos 10 anos. Então, olha que interessante aqui, ó. A dívida é de 1 bilhão e 600, vamos arredondar. E o lucro aqui é de 465. Né? Então, a TOTVS precisaria de entre 3 e 4 anos dos lucros para zerar sua dívida. Né? Ah, mas ela não precisa. Sim, não precisa zerar. Isso é só um exercício aqui de pensamento, de solvência, né? E a gente pode ficar bem, né? Contratar uma equipe, fazer projeções e tal, de quanto tempo ela tem que, né, servir essa dívida. Mas assim, cara, eu trabalho sozinho, eu tenho outra profissão, tenho 3 filhos. Como é que eu vou vencer tendo o tempo que eu tenho? É só esperando, assim, aceitando com muita tranquilidade que com alguma frequência eu vou deixar alguma oportunidade passar, mas os rabos de cometa que eu pegar vão ser excelentes. Então, enfim, se está meio próximo assim, já fico grilado. Né? Tá. Vamos ver o preço da TOTVS. Né? TOTVS. Difícil digitar isso para mim. É porque tem essa coisa em latim, né? Eu até acho maneiro, tá? O V como U e tal. Eu sou italiano, né? De origem italiana e tal. Parlo italiano. Pô. Bom, a TOTVS, de acordo com o Yahoo Finance, que eu em geral confio, custa hoje 23 bilhões 212 milhões. Caiu um pouco em relação à última vez que eu anotei. 23 bilhões 212. Aí,
Deixa eu ver isso aqui. Assim. Ela custa 50 vezes o seu lucro médio dos últimos 10 anos. Isso é uma maneira de ver. Ela custa 190 anos dos seus fluxos de caixa livre médios dos últimos 10 anos. Se for tirado os últimos 5, aí a relação é negativa, porque o fluxo de caixa livre médio é negativo. E 34 anos do seu lucro médio dos últimos 5. Aí você pode falar, cara, mas Gustavo, a TOTVS não deve ser analisada assim. E eu vou concordar com você. Porque ela vem crescendo, né? A gente poderia brincar aqui, né, como exercício de pensamento também, pensar assim, tá, ela tá ganhando, vamos supor que ela fique aqui na casa do bilhão de lucro, tá? Esquece fluxo de caixa, imagina até que o fluxo de caixa vai ser de 1 bilhão por ano. Ela custa 23, né? Então seria 23 anos desse lucro, né? Ou então você pode pensar assim, cara, não, ela vai continuar crescendo aí e tal. Aí vai ficando mais difícil, entendeu? Tipo, cara, eu sou do mundo do software. Eu passo o dia inteiro nesse universo. Cara, para mim é dificílimo, tá? Dificílimo. E agora mais ainda, número 1, prever daqui a 2 anos, mas assim, daqui a 5, 10, 20, então, nem se fala. Qual vai ser o cenário, né, dos softwares como serviço? Eu acho que vai estar cada vez maior, tá? De alguma forma. Agora, a forma que se vai tomar, né? Ontem, por exemplo, eu fiz um aplicativo de time tracker, né? Em meia hora. Em 1 hora tá no ar. Uma versão útil para mim, sabe? Com inteligência artificial. Então, assim, o que eu vejo é que agora vai ter uma explosão, já está tendo, né? Uma explosão de pessoas criando novos produtos que hoje são bem simples. Alguns deles vão pegar e vão derrubar vários incumbentes, tá? Eu acho isso. Quais? Não sei. Se eu soubesse, poxa, eu não tenho essa capacidade. Por isso que eu sou velho investor, né? Que é uma maneira de pensar para quem realmente não tem ou sabe que não tem bola de cristal, sabe? Isso tudo eu estou falando pensando na TOTVS, né? A esse preço, e eu sei que pessoas fabulosas, né? Acho que a Esquadra, que é um fundo muito bom, né? É sócio da TOTVS há muito tempo. Posso estar enganado, pode ser a Constellation, pode ser ambas, não sei. E maravilha, eles se deram muito bem e com méritos, mas hoje, né, se tornar sócio, eu não sei. Ainda mais quando a gente vê empresas há 3 anos do seu fluxo de caixa livre, né? 4 anos, né? Empresas Petrobras, né? Então, dito tudo isso, eu sei que eu fui prolixo hoje, mas a TOTVS cai naquela grande caixa de eu não sei, né? Difícil demais de emitir um parecer, que no fundo é a maior caixa do analista de investimentos, né? Então, sendo assim, a gente não faz nada, né? Então, é claro que toda a minha admiração a TOTVS, né, pela sua história, sucesso aos investidores na TOTVS, e no próximo episódio a gente volta com outra empresa. Um grande abraço a todos, até mais.